Olá a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um programa de Palavras Cruzadas. Hoje eu sou o Zeferino, certamente já me devem conhecer um bocadinho, não é? Mas até há também irmãos novos do outro lado. Quero dizer que hoje eu vou cruzar as palavras com o Cláudio Durão. Olá, Cláudio, bom dia, boa Olá, tarde, olá, boa noite. olá, Zeferino. Essa nossa saudação é especial porque certamente os nossos amigos que vão assistir o programa poderão estar a assistir no momento em que se enquadra com o dia, com a noite ou com a tarde. Então, sejam todos bem-vindos. Portanto, eu vou cruzar as palavras com o Cláudio Durão, conforme já disse, para a lição número 7, que tem um tema muito interessante que faz a abordagem do facto de Jesus Cristo ser a nossa âncora, de Jesus, a âncora da alma. Então eu vou, embora o Cláudio já tenha respondido a saudação, eu vou passar a palavra ao Cláudio para que possa tecer algumas considerações e apresentar-se melhor, possivelmente o facto de haver alguns amigos novos. No fundo está tudo dito, sou Cláudio Durão e vamos aqui cruzar algumas palavras neste estudo, não é? Que entendemos que seja proveitoso, não só para Sim. nós, mas também para quem nos ouve, independentemente da hora e o lugar em que esteja, para que o Espírito Santo nos ilumine, no sentido de podermos então ter uma compreensão melhor daquilo que é a palavra de Deus. Então, acho ser importante, falando da necessidade do Espírito Santo para a nossa iluminação, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir ao Cláudio para fazer uma oração. Ok. Oremos então ao Senhor. Grandioso Deus, Pai da eternidade, te agradecemos por este momento e queremos tão somente que o Senhor nos assista neste momento especial, não só a nós, mas também àqueles irmãos e amigos que nos ouvem a esta hora. É o que te peço, agradecido em Jesus. Amém. Amém. Então, Cláudio, em relação ao tema, começando já a cruzar aqui algumas palavras, portanto, refere-se a falar de Jesus, fala da âncora da nossa alma. Por que âncora? Parece que aí estaremos no mar, num barco, a figura de mar, barco, umas tempestades talvez, necessidade de manter-se seguro e firme, são ideias que trazem esse tema, Jesus, a âncora da alma. Será que estamos em tempestade? Estamos num barco? O que é que te vem à mente quando olhas para o tema Jesus, a âncora da alma? Bom, em primeiro lugar, nós podemos entender que o contexto em que Paulo escreve aos irmãos, não é? Em Hebreus, é um contexto muito semelhante ao que nós vivemos hoje, Ok. onde cristãos muito dedicados, muito fervorosos, cristãos que amavam verdadeiramente a Cristo, tinham enfrentado, de alguma maneira, um certo desapontamento. Estavam, muitos deles, desencorajados, sem esperança, quase que já nem acreditavam nas coisas que Deus, na sua palavra, tinha escrito. E, segundo o mesmo autor, Paulo faz uma severa advertência ao seu público-alvo. Isso já demonstra que esta âncora, este alicerce, não é? Que segura as embarcações e dá segurança e sustentabilidade para as embarcações, que para nós simboliza ter Cristo no nosso coração. Não importa as tempestades que nós atravessemos enquanto estamos a navegar. Então, Paulo vem e diz, então, vocês que deviam se socorrer na âncora, no alicerce, que é Cristo Jesus, estão deste modo tão desanimados que já nem conseguem encorajar os menos atentos. Como é que isso é possível? Por isso é que Paulo também nos convida hoje
a não sermos preguiçosos, mas a seguir ou a nos apegarmos à firme âncora da alma, que é Cristo Jesus, segundo o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Essa âncora é Cristo, e se ela não estiver enraizada em nosso coração, nós jamais conseguiremos suportar as adversidades desta vida. Uhum. Falando dessas adversidades da vida, é importante lembrar, sim, claro, conforme fizeste menção, que Paulo não estava a falar com um povo estranho, estava a falar com um povo que dominava as Escrituras, conheciam as verdades, haviam experimentado uma relação com Deus, mas que por algum motivo, por algum desapontamento, acabaram negligenciando o cuidado nessa relação com o próprio Cristo. E aqui é o tema ao olhar, eu pessoalmente, ao olhar aqui essa figura da âncora da alma, eu imagino sim o alto mar, o perigo que nós corremos e a necessidade que um navio tem, por mais pesado e inteligente que ele foi criado, né? A necessidade de uma âncora para poder se manter face às tempestades. O que revela que na vida cristã, na nossa caminhada cristã, teremos momentos altos e poderemos vir a ter momentos muito baixos, ou seja, a autopiedade, a confiança na nossa inteligência espiritual não nos serviria para enfrentarmos tal tempestade. Precisaríamos de uma âncora para a nossa alma e, como disseste muito bem, a âncora aqui apresentada é a pessoa de Cristo. Uma pessoa em altura para poder defender-nos nas circunstâncias em que poderíamos estar a enfrentar. Agora, o interessante aqui, Cláudio, também, que eu achei, é que Paulo estava inicialmente a apresentar o sacerdócio de Cristo, o trabalho. Paulo estava a falar um pouco de teologia em relação à pessoa de Cristo. Mas, de repente, o Paulo deixa de falar do sacerdócio de Cristo e começa a advertir o povo sobre alguns perigos. Queres falar um bocadinho sobre isso, essa mudança? Exatamente, porque ele, ao falar sobre o sacerdócio de Jesus, Paulo interrompeu o fio do seu discurso para introduzir uma exortação aos seus ouvintes. Isso por quê? Porque Paulo tinha percebido que esta exortação é tanto uma explicação das razões pelas quais os seus ouvintes não estavam totalmente qualificados para compreender toda a extensão do seu raciocínio. Ou seja, haviam dois problemas com este público de Hebreus. Por quê? Primeiro, eles tinham deixado de crescer. E deixaram de crescer aonde? No entendimento e também na experiência do Evangelho. E o mesmo pode se dar conosco hoje. Deixamos de crescer no entendimento daquilo que são as verdades da palavra de Deus e também na experiência do Evangelho. E essa experiência nós só vamos obter se nós estudarmos a Bíblia, se nós orarmos, se nós partilharmos essa palavra. E eu quero acreditar que, em algum momento, este público especial de Hebreus deve ter deixado de ter contato com esta palavra de Deus. Sim, Cláudio, faz sentido essa análise que apresentas, porque mesmo a própria lição de domingo apresenta dizendo que este povo havia experimentado, havia provado da bondade da palavra. Ou seja, o Paulo percebeu que talvez não era necessário falar tanto do sacerdócio de Cristo, porque aquelas pessoas a qual ouviam Paulo eram pessoas que sabiam dessas verdades teológicas, sabiam. Só que
E nós podemos até olhar nos fariseus, os sacerdotes, quando decidiram crucificar o Cristo, eram pessoas que tinham domínio do conhecimento. Há uns até, como é o caso de Nicodemos, entre outros, tinham títulos de doutores da lei, só que prenderam-se na tradição e na teologia e deixaram de viver a prática deste evangelho. Ou seja, e é fácil, Cláudio, olharmos e condenarmos as ações desses homens que já passaram na história, ok? E poderíamos ter aqui a tendência de olhar para eles como se apenas eles erraram, não é? E nós hoje estamos a viver como, ou assim diz o Senhor. Mas Paulo volta-se para nós. Essas verdades são para nós hoje. Experimentamos a bondade da parte de Deus, vimos a importância do trabalho realizado por Cristo, mas muitas das vezes acabamos nos desviando dos princípios ou dos caminhos do Senhor. Logo, aparece aqui a lição de segunda-feira dizer que é impossível a restauração dessas pessoas que uma vez tenham experimentado a bondade da palavra de Deus e voltam novamente para o velho homem, a sua vida no passado. Aí torna-se impossível. Isso quer dizer o quê? Que nós limitamos o poder de Deus para restaurar-nos, Cláudio? Essa abordagem que fazes é extremamente oportuna, porque ligando a lição de domingo com a de segunda-feira, eu diria que esse tema, provando a bondade da palavra, nós aqui podemos dividir em pelo menos cinco aspectos fundamentais que a própria lição, com base nos textos que a lição nos oferece, nós conseguimos entender facilmente. Primeiro, o ponto-chave que eu encontro nesta lição é o termo que Paulo usa, ou os autores da lição, não é, socorrendo-se aquilo que Paulo disse, que nós, meus irmãos, precisamos urgentemente de uma ressurreição espiritual. Espiritual, certo. Uma ressurreição espiritual. Isso é experimentar, vivenciar Cristo diariamente na minha vida. E isso só vai ser possível, primeiro, se formos iluminados. E esse público que Paulo estava a se dirigir, eles haviam experimentado a conversão, mas se afastaram ou seja, experimentaram a conversão, se afastaram da escuridão e foram libertados do pecado. E mais, gostaram, eles amavam o dom celestial, saborearam o dom da graça divina, eram participantes do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e desfrutaram a sua companhia e direção. Eles gostavam da boa palavra de Deus, provaram a palavra de Deus, expressa tanto nas Escrituras quanto no Verbo. E por fim, eles gostaram dos poderes do século vindouro, ou seja, desfrutaram com antecedência do que Deus preparou para nós, ou seja, a ressurreição, a renovação, a vida eterna. Por isso é que, nesta lição de domingo, o ponto-chave é a ressurreição espiritual, coisa que muitas vezes nós não estamos a desenvolver, que é uma mente renovada. Está a ver? Pois, quer dizer que experimentaram a boa e agradável vontade de Deus, mas não se firmaram na verdade. Portanto, não cresceram, não desenvolveram. E eu, nessa semana que temos estado a participar nos 40 dias de oração, ou 40 madrugadas, falamos do trabalho do Espírito Santo. E diz que há um momento em que o Espírito Santo trabalha fora, procurando nos atrair a Ele. Mas o Espírito Santo não pode trabalhar continuamente fora. O Espírito Santo tem que trabalhar
fora, sim, no princípio para nos atrair a Ele, mas Ele depois tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que habitar no nosso coração. E isso, a Bíblia diz, portanto, que buscar-me-eis, mas só me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a verdade é que, pelo povo ter experimentado logo desde o início essa boa e agradável vontade de Deus, a lição de segunda-feira diz que é impossível restaurar essas pessoas que já estavam experimentando nesse prazer de Deus e que voltaram novamente para o pecado. Torna-se difícil, e aqui faz uma comparação mesmo de que era como se tivessem a sacrificar ou crucificar Cristo novamente. E diz que isso é impossível. Portanto, ligamos a lição de terça-feira, está tudo ligado, porque diz aqui que não resta mais sacrifícios pelos pecados dessas pessoas, porque afinal de contas não temos um outro meio de salvação senão através de Cristo. Ou seja, se não aceitam esse sacrifício de Cristo, que é o que Deus deu para nós e é o modelo perfeito, portanto não resta mais um outro tipo, um outro meio para poder salvá-los, Cláudio. O perigo dessa questão. Pois, sabe por quê? Porque para nós, sobretudo nós, não vamos falar dos outros do passado, o nosso Sim, problema já não é doutrina. é O nosso verdade. problema já não é estudo bíblico. É Nós já questões sabemos tudo teológicas, não. isso. Já fomos Sim. iluminados. O nosso problema é mesmo abandonarmos o pecado e vivermos de acordo ao assim diz o Senhor. Sermos, ou seja, todos os dias experimentarmos esta ressurreição espiritual, que é a renovação da nossa mente. Ou seja, os líderes judeus, não é, crucificaram Jesus porque ele representava o quê? Um perigo para a sua posição de poder. Muitas vezes, nós também, no alto da nossa prepotência, nós não queremos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E, somos ao resistentes. invés de crucificarmos, mortificarmos o nosso eu, nós crucificamos o próprio Cristo. Está a ver? Em vez de crucificarmos o mundo e o nosso próprio corpo do pecado, abandoná-lo na cruz. Está a ver? Porque, meu irmão, aquele que uma vez aceitou Jesus como seu Salvador, decide rejeitá-lo como um meio de salvação, o está crucificando novamente, expondo ao vitupério, ou seja, à vergonha, e recusa-se a ceder a posição principal a Jesus. Temos que ter coragem para dizer isso, porque é verdade. Esta é a atitude oposta ao que Jesus nos pede. Ele nos convida a ser crucificados, não é? Ou seja, colocar o eu, como disse aqui bem o Zeferino, não é? Ou seja, colocarmos o eu para morrer e para levar com ele o seu vitupério. Ou seja, aquele que não aceita que é necessário que ele, Jesus, cresça para que eu diminua, então não pode ser renovado para o arrependimento. Não é possível. E Cláudio, o que eu vejo, há muito mais, ou seja, há mais perigo para nós que conhecemos essas verdades e não vivemos do que aqueles que estão fora e não conhecem. Ou seja, parece que enquadra-se perfeitamente com o que Cristo diz, que ora fosses ou quente ou frio, mas porque te encontras na condição de morno, vomitar-te-ei da minha boca. E embora que aqui parece que uma impossibilidade da parte de Deus, em que Deus não consegue restaurar essa alma, portanto, vemos que parece que essa é uma linguagem que faz-nos apenas compreender, uma linguagem humana que nos leva à compreensão dessas verdades, mas que a dificuldade não estaria na pessoa de Deus, estaria na nossa própria dificuldade.
em abandonarmos o pecado, em nos submetermos às orientações da parte de Deus. Portanto, a nossa condição tornaria impossível, estaria a limitar a vontade de Deus. Agora, mas Cláudio, também, embora que Paulo interrompe, não é, a sua exposição teológica relativamente ao sacerdócio de Cristo, ele faz uma pausa e foca-se nessas dificuldades que nós hoje apresentamos, não é? Essa hipocrisia que nós vivemos, não é? Este engano de nós mesmos, não é? E ele faz uma pausa, mas parece que Paulo não se mostrou totalmente desanimado ou desesperançoso face a esses irmãos. Na verdade, ele faz sim uma correção, ou apresenta sim, faz uma advertência para os seus ouvintes, mas ele faz de uma forma segura, crendo que Deus, no final, poderia restaurar essas pessoas e que ainda havia uma oportunidade para este povo. Pois, porque Paulo aqui foi propriamente um tipo de Cristo, né? Ou seja, tirando-nos daquilo que nós conhecemos para nos levar ao desconhecido. Porque, por isso é que Paulo, ao repreender ou a exortar os irmãos hebreus, ele diz, olha, vocês o que estão a cometer vai vos levar a cometer o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, vocês estão a rejeitar Jesus como vosso Senhor e Salvador, não é? Vocês estão a rejeitar o seu sacrifício, isso, o caminho que vai vos levar é a cometerem o pecado contra o Espírito Santo. Por isso é que na lição de terça-feira vimos ali o texto de Hebreus 10, 26, não é? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o quê? Sacrifício pelos pecados. Era o que Paulo estava a dizer aos irmãos. Mas também Paulo trouxe esperança, não só para os irmãos hebreus, mas como para nós próprios. Hebreus 6:10 é prova disso. Porque Deus não é o quê? Não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ou seja, há esperança para nós, desde que nos arrependamos das práticas rotineiras, que nós já mencionamos atrás. E a esperança não é mantida viva por exercícios intelectuais de fé, não, mas pela fé expressa em atos de amor, atos de bondade, atos de misericórdia. Essa fé é uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que tem que ter experiência. Os outros têm que falar de nós como se fôssemos o próprio Cristo na vida delas. É dessa forma. Cláudio, nós conseguimos atingir esse nível de crescimento espiritual que o Paulo está aqui a cobrar? É isso possível para a nossa vida ainda aos dias de hoje? Se não fosse possível, não estava na Bíblia. Por isso é que, após as duras palavras anteriores, Paulo nos diz que está convencido de que nenhum dos seus ouvintes caiu em pecado contra o Espírito Santo, mas que continuam abraçando Jesus como seu Salvador. Vê só. Isso quer dizer que mesmo... desculpa, Cláudio. Quer dizer que mesmo nessa condição em que nós nos encontrarmos, ainda o Senhor espera de nós que voltemos para Ele, para que Ele possa exercer uma boa influência. Ele deseja ser a nossa âncora. Ou seja, não é tarde ainda. Se estamos a ouvir essa mensagem, quer dizer que ainda temos esperança. Deus consegue fazer. Cláudio, não estamos condenados à morte, não é? Não. Deus nesta fase, Deus não está incapacitado para nos restaurar. Deus ainda consegue e pode e vai fazer esse trabalho, vai continuar a fazer esse trabalho na nossa vida, certo? É verdade. E esse trabalho de amor que Deus nos pede, não é? Tem que ser demonstrado de uma forma prática. É que nós somos muito teóricos. Lembre-se do trabalho de amor
feito por Cristo, meu irmão. Este não é um trabalho momentâneo ou isolado, fez hoje e amanhã espera fazer mais. Não, é um modo de vida, é um estilo de vida. Se estou contente ou não, se chove, se faz sol, o meu estilo de vida é fazer o bem. Ou seja, a porção... Deus reconhece, Deus aprova e elogia esse tipo de trabalho. É o trabalho de amor que nós temos para fazer. Parece que quando falavas, Cláudio, fez-me lembrar que essa porção que nós desejamos, que na verdade pelo exercício da nossa inteligência de fé isso não é possível, ok? Não é possível. Portanto, nós somos incapazes de por nós mesmos produzirmos a nossa própria salvação, ou seja, o bem que nós desejamos fazer, acabaremos não fazendo, mas teremos que fazer que nos submeter sob a orientação do Espírito Santo para que possamos alcançar tais obras. Ou seja, o maná que os nossos irmãos no passado experimentaram era o maná que servia apenas na porção diária, já não dava para o dia seguinte. Ou seja, a exceção do dia do sábado. Assim também o Espírito Santo, para podermos nos manter firmes, em pé, no caminho da salvação, precisamos diariamente suplicar a presença do Espírito Santo. Cláudio, olha, é tão bom poder falar dessas verdades e essas verdades não acabam. Queremos até apelar... O tempo é curto. Por isso que aqui, na verdade, é só mesmo uma recapitulação. Por isso, aos nossos amigos e irmãos que estão do outro lado, para esses temas fundamentais, aconselhamos que possam adquirir o termissário para acompanharmos essas grandes verdades, para que possamos ter discernimento para esses tempos finais que nós vivemos. Cláudio, eu vou, com a tua permissão, fazer a última oração, mas antes talvez pedir, Cláudio, não sei se queres dar uns 5 segundos uma última palavra. Está tudo dito, meu irmão. Sim. O resto é só estudarmos mesmo, certo? Exatamente. Está bem, Cláudio. Então, obrigado, foi um prazer. Vou correr junto contigo, mas em oração, certo? Está bem. Oremos então a Deus. Agradecemos, Pai Santo, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de examinar as tuas sagradas escrituras para a nossa salvação. Abençoa o teu povo e continua pelejando em nosso favor, nosso Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bem, Cláudio. Um forte abraço ali e pronto, vamos procurar debater mais vezes. Ok, obrigado. Tá bem, prontos. Sem malas nem bagagens eu vim para ficar. Sou um pobre viajante que chegou ao seu lugar. Deixei ao pé da cruz todo o peso sem valor e enfim leve posso me lançar no abraço acolhedor. Junto a ti, meu Jesus, sorriso constante, junto a ti anseio morar, cada dia junto a ti. Jesus me acolheu, mesmo assim como cheguei, com a roupa empoeirada do